Fala aí, minha gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo do Pintura Relâmpago. Vou começar uma pintura guache de um cenário, tá? Que eu tô fazendo para um curta do Uma Noite em Lenfer, um curtinho de 1 minuto e meio, que eu tô bolando na pós-graduação de animação que eu tô fazendo no Senac. Então, é um cenário para uma pequena cena que eu vou animar para fazer esse teste aí. E o meu desejo seria que os cenários fossem pintados na tinta, né? Pelo menos por curta. E vamos ver como é que sai. Então é uma experiência aqui, né? O desenho já foi feito com base em pesquisas que eu fiz do século XIX, para o cenário e tudo mais. E já está no Animatic também, do curta. Então agora eu tenho que pintar para poder aplicar lá no Animatic e fazer uma cena também montada com a personagem, né? A Cien vai aparecer aqui, vai sair por essa porta, vai andar aqui, tudo. Então vamos lá, primeira vez que eu faço algo assim, desse jeito. Primeira vez que eu tento idealizar um projeto de animação também, por mais curtinho que seja, é um desafio enorme. Então vamos que vamos. Vou começar dando uma atmosfera aí geral para a cena usando pincéis de aquarela, pelo de esquilo, tá? São pincéis que acumulam bastante água e bastante... Eles têm uma durabilidade boa de carga, de tinta. E eu vou usar dois pincéis porque eu quero fazer um contraste entre uma luz mais amarela e uma luz e uma sombra que vai para o vermelho. Então, ó, usando um papel de algodão, né? Vou até dar uma molhadinha de leve no papel. Para ajudar a fazer essa transição. Então, ó, aqui tem a área de luz, certo? Aqui assim. Aí. Agora eu vou pegar o pincel maior, por isso que eu uso dos dois pincéis, certo? Porque o pincel... Se eu usar o mesmo pincel, ele vai ficar muito contaminado. Tá vendo? Olha a vantagem desse pincel pelo de esquilo, né? Ele possibilita essa aplicação rápida, com bastante água, da mancha. E agora eu quero que as beiradas sejam um pouco mais escuras e que aqui tem um marrom. Tá vendo que é importante trabalhar antes de secar, para criar algumas fusões de cor que só enquanto o papel está úmido que é possível de fazer. Então esse pincel de esquilo aqui, eu aprendi a usar ele com o cárcamo, no período que eu estudei bastante aquarela. Ele tem uma versatilidade realmente, que dá para você fazer coisas bem fininhas com ele. Tá vendo? Dá para fazer essa com a pontinha dele aqui, ó. E dá para fazer manchas bem amplas, né?
Então assim, ó, como uma base, eu acho que é interessante. Depois eu dou uma... Acho que já posso ver aqui também, ó. Eu acho que é importante a gente criar uma atmosfera no início do que sair pintando tudo detalhe por detalhe e depois não conseguir criar essa sensação sensação de atmosfera mesmo, né? Que permeia. Porque assim, eu vou pintar o cenário, então esse amarelo vai ser suprimido de alguma forma, mas tem algo dele que pode sobreviver até o final. E talvez esse algo que sobreviva, que respire aí por entre as manchas, vai dar um charme que de outra forma eu não conseguiria obter. De outra forma que eu digo, pintando sem fazer essa mancha inicial, pintando os detalhes, né? Então vou aproveitar enquanto ainda está úmido, ó. Vou colocar um pouco também de registro de sombra projetada da cama aqui. É difícil vocês verem nos vídeos eu usar esse tipo de pincel, então eu chamei a atenção porque é um pincel que eu usava muito quando eu era mais dedicado a aprender as técnicas da aquarela com o professor Cárcamo. Ó, já vou aproveitar, tá vendo que sombra projetada é muito importante, então eu já estou fazendo umas marcaçõezinhas, tá vendo que os elementos ali que estão recebendo essa marcação, eles ganham uma... Ó. Aqui já está sumindo a água, secando, né? Melhor dizendo. Então, já posso trabalhar um pouco mais, com um pouco mais de precisão. Porque a gente tem que lembrar também, que isso faz parte da técnica de aquarela ou do transparente, que quando a água tá... Quando o papel está úmido, a gente não tem controle preciso das manchas, né? Olha que interessante esses pontos brancos que ficam, como eles criam uma sensação de luz, né? Que às vezes eu nem quero, mas aqui eu vou deixar, porque aqui vai ser a roupa de cama, aqui é o espelho, tudo isso vai ser meio coberto, tá, gente? Tem uma... Tirar o excesso de... Tem uma... É bonita essa mancha inicial e tudo, mas depois a gente tem que continuar pintando.
Mas, de novo, ó, a sensação de uma certa atmosfera já está impressa agora no papel. Olha como ele está estufadinho, tá vendo? Ó? Por causa da... Tá meio barrigudinho aí. É por causa da água. Mas reparem como do branco, antes de eu entrar nos detalhes, com essa primeira mancha, eu já dei uma baita sensação de mood, né? De atmosfera mesmo, acho que é a melhor palavra que tem para dizer. Aqui eu tinha colocado um elemento meio diagonal, assim, ó, em primeiro plano. Como se tivesse uma escada, alguma coisa que corta por aqui. Vou pegar mais preto mesmo. Para compor, e aqui também, ó. Então, ó, aproveitando que o papel já secou um pouco, que esses elementos aqui, eles são importantes para trazer o primeiro plano para o primeiro plano, para frente. Eu acho que eu vou pôr um cruzadinho ali, tipo um encosto de palha. Então tá vendo? Ó, o que vai me dando a dica de que eu posso continuar é o próprio tempo do papel secar. Né? Às vezes eu limpo o pincel para fazer a textura do pincel seco, que eu gosto muito. Se vocês gostam de textura de pincel, tem uma coisa que precisa prestar atenção que é o quê? Quanto de água que tem no pincel. Porque a textura surge melhor com o pincel seco. Quando o pincel está muito úmido, é igual o cabelo molhado. Ele não dá, ele cola a mecha das cerdas. Daí não vai ficar separadinho, fazendo aquele arranhado gostoso. Ele vai ficar uma pincelada carregada de tinta, que tem o seu sabor também, né? Para quem gosta de pintura, todas as técnicas são bonitas. Criando uma textura já, né? Para essa cama mais adornada. Então tá vendo que aos poucos, ó, aos poucos, eu vou trabalhando alguns detalhes e aquela maçaroca vai começando a ganhar algum tipo de definição. Ó, aqui ficou bem escurinho, hein? Depois dá pra ver até com preto, talvez. Pra colocar um detalhe ali dentro, no miolo ali.
Agora, eu acho que dá para eu começar a colocar outras cores que pertencem ali. Pegar agora um pincel um pouco menor, tá? Pincel chato. Minha cachorra tá aqui fazendo barulhos. Ela tá carente. Que meus pais viajaram e daí ela fica carentola. A gente fala que ela é a coitadola da coitadolândia. Então agora eu vou pegar um pincel mais preciso, né? E vou começar a preencher um pouco aqui umas silhuetas de... Já dá para pôr a mão aqui, ó. Ainda tá gordinho o papel, tá vendo? Ó? Então ele ainda tá úmido, mas já não tá úmido no ponto de não poder encostar. Então, ó, agora o que eu faço geralmente? Eu venho nas silhuetas e eu começo a separar os elementos pela silhueta. Porque silhueta é vida, né, gente? Se você não tem uma silhueta que tem leitura, a sua imagem fica confusa. Por mais que o desenho esteja bonito, os detalhes, é a silhueta que possibilita ler a imagem. Se não ocorre isso, a pessoa até fica impressionada às vezes com o seu trabalho, olha, fala, nossa, olha, quantos detalhes. Mas o impacto maior que o trabalho podia ter não ocorre porque a silhueta torna a leitura confusa, e a leitura confusa não traz uma memória boa da experiência de ter visto o trabalho. E de uma certa forma, a memória que a gente cria do trabalho é o que faz ele viver na nossa cabeça, né? Por isso que ser memorável para um artista é importante. Ser memorável quer dizer ser lembrado, ter feito algo que fica guardado na lembrança das pessoas, né? Eu me lembro, sei lá, do página dos X-Men que eu li quando eu era moleque. Eu me lembro de ilustrações que eu via, que eu gostava, pintura do Van Gogh, primeira vez que eu vi o Girassol do Van Gogh, A Noite Estrelada, eu me lembro até hoje. Então, essa questão de ser memorável é algo que, de uma certa forma, acho que a gente busca. Consciente ou inconscientemente, né? Agora eu vou pegar com um pouco de água. Tá vendo? Porque tá chegando perto da luz. Então eu vou tomar um certo cuidado. Para o que chega perto da luz ficar um pouquinho mais clarinho. Eu tô usando as Poster Colors, tá, gente? Ó, da Pentel. Poster Color. Tô adorando. É um tipo de guache também, japonês.
Muito legal. E lembrando que eu vou vir com o branco ainda, né? Vai ter camadas opacas, não é uma aquarela isso. Então, todas as áreas de luz ainda podem ser trabalhadas. Ó, aguinha de novo. Quando chega perto da luz, tá vendo? Eu ponho água na tinta para não criar um choque ali, para não criar um contraste muito duro. Vou trabalhar essas moldurinhas aqui. Então, o fato de eu ter, diferente da aquarela, né, que não tem o guache branco, o fato de eu ter a possibilidade de voltar depois com o guache branco e abrir umas áreas de luz, vai me possibilitar um monte de coisas aqui ainda. Deixa eu aproveitar que eu estou com um marronzinho aqui, eu quero trabalhar mais esse chão. Acho que ele tem um potencial aqui nesse chãozinho de taco. Marcar um pouco essas madeiras, tá vendo? Meio envelhecidas. Que daí ajuda na perspectiva também. Que é uma coisa sutil essa coisa de colocar textura, porque a gente quer que a textura esteja lá, que crie a sensação do material, né? Mas ao mesmo tempo, eu não quero que vire um desenho assim também, que tenha todos os detalhes, ou que as linhas fiquem muito pesadas e chamem a atenção demais. Então é isso que passa pela minha cabeça quando eu estou nessas etapas. Né? Chegou a galera aí, você vê que o cachorro já sai. E eu estou basicamente usando, por enquanto, amarelo e branco, amarelo, vermelho e preto. Não usei branco ainda, não usei. Ó, dá para ver? Tá, o chãozinho aqui, ó. E é legal que seja tortinho também, sabe? Tem um charme aí no tortinho. A perspectiva está correta. Não está torto de tipo errado. Mas a linha fica tremidinha, o pincel varia a pressão. Né? E isso aí para mim dá também um charme. Assim, que eu falei que eu vou colocar um xadrez, um cruzadinho, como se fosse um encosto de palha. Só como está em primeiro plano, eu não quero que apareça muito. Ó. Mas ficou lá. Olha o chãozinho como está ficando. Ainda vou colocar uma luzinha, vou colocar efeito aqui, tudo. Mas para um primeiro
tapa é legal porque já deu para sair do zero, né? E chegar em algo que tem atmosfera, que me agrada. Isso é importantíssimo, porque daí aumenta até minha confiança. Ó, tô fazendo até os preguinhos da tábua aqui, tá vendo? Quando a gente começa a achar bonito, dá uma confiança de que tá ficando legal e é isso aí, vamos embora, vamos nessa, vai dar tudo certo. Viver vale a pena. Tem um lado emocional da pintura que deixa a gente... que pode deixar a gente empolgado pintando, mas pode também minar a nossa empolgação. Então é sempre um equilíbrio aí entre o mental, psicológico, a técnica, que já é sabido que técnica pura, sem emoção, não gera algo impactante. Às vezes tem um impacto assim do nossa, que bem feito, que coisa. Mas a arte não é apenas sobre a técnica. Acho que a técnica é importante para o artista, porque a técnica é também o processo, é de onde a concepção da imagem vai surgir. Mas tem algo do acaso, do momento, da decisão inesperada, que também tem uma função. Ó, a madeirinha. Tá vendo que eu escureci mais o traço aqui e aqui nem tanto? Vou colocar um pouco mais de arte final. Acho que vou fazer o vídeo em pausas de meia hora. Fazer um pouquinho da arte final da cama. Também eu quero fazer algo por uma sombra projetada da fronha aqui na cama. Olha como já recorta, né? Porque aqui tem o colchão, aí tem a coberta. É engraçado que em épocas dessas inteligência artificial, sei lá, agora há pouco rolou, tipo ontem ainda estava rolando o trend do estúdio Ghibli. Eu acho nojento assim o resultado dessas IA, assim, sabe? Tipo, eu acho super feio. Nos meus olhos, pelo menos, destaca muito a parte artificial ali, sabe?
Ainda mais com uma obra do Estúdio Ghibli que eu gosto pra caramba, que eu acho super bonito, que tem uma delicadeza. Daí você vê essa coisa feia, lavada, com um monte de personagem genérico, chamando aquilo de Ghibli, né? Nessa época dessas coisas, me dá mais vontade de pintar com a tinta e desenvolver arte mais tradicional ainda, tipo, porque eu gosto de arte digital, eu acho legal, eu gosto de aprender softwares e sei lá, Photoshop, eu acho legal pra caramba, o Clip Studio, Toon Boom, sabe, programas de edição. Eu não sou contra a tecnologia, ao contrário. Mas tem que ter um mínimo de ética, né? Primeiro, que não existe nessas companhias de inteligência artificial. E tem que servir para alguma coisa, porque senão você fica arrumando o programa para resolver problema que não existe, né? Tipo, então, no meio de todas essas coisas, eu curto muito ser um representante da tinta mesmo, da arte tradicional. Então, eu tenho, nesse momento, algo que me dá mais orgulho de fazer. Já tinha antes da aula de pintura numa época de ascensão da arte digital, da aula de pintura tradicional. Parece que agora mais ainda. E não sou contra inteligência artificial, né? Acho que na ciência vai trazer revoluções muito interessantes. Consegue detectar um monte de coisa antes que um ser humano consiga fazer. Na medicina, na astronomia, a galera está conseguindo um monte de avanço aí agora. Então, assim, tem coisas muito legais para fazer com inteligência artificial. É que a arte, nesse sentido de produção, nunca teve em crise.